Oi gente, Anderson Hernandes da Tax Contabilidade. Esse é um vídeo bem interessante e eu vou colocar de forma bem simples para você entender quais são as regras principais que você que vai montar uma empresa ou que montou uma empresa precisa saber sobre o seu negócio, sobre a sua pessoa jurídica. É importante que você saiba que ao abrir uma empresa, você recebe uma concessão ou uma licença, dependendo do caso. Então você recebe, por exemplo, uma concessão que é um CNPJ ou uma inscrição estadual. Então o CNPJ que é concedido pela Secretaria da Receita Federal, que é a SRF, ou uma inscrição estadual que é concedida pelo Fisco Estadual, que é a Secretaria da Fazenda do seu estado, ou a inscrição municipal que é concedida ali pelo Fisco Municipal, que é do seu município. Então, esses órgãos e outros órgãos que muitas vezes estão atrelados a uma pessoa jurídica, como por exemplo, quem faz atividade médica tem ali órgãos relativos à atividade médica, vigilância sanitária e tudo mais. Então, tudo isso, eles regulamentam a sua pessoa jurídica. Então, a grande verdade é que, apesar de você ser o dono da sua empresa, ou você ser sócio da sua empresa, ou sócio majoritário, isso não lhe dá o direito de fazer aquilo que você bem entender. Por quê? Porque a pessoa jurídica é um bem que é organizado pelo governo e, consequentemente, tem essas regras. Quais são algumas dessas regras? Uma delas, por exemplo, é que você não pode ter um desvio de atividade. Então, se você abriu uma pessoa jurídica para exercer uma atividade, aquela licença foi concedida para aquela atividade, você não pode mudar sem ter uma autorização prévia. Então, você não pode, por exemplo, abrir uma prestadora de serviço e, de repente, você começar a fabricar pão e começar a vender pão. Por quê? Porque aquela prestadora de serviço ela não tem atividade de panificação dentro do seu rol de atividade. Então, isso precisa ser respeitado. Se você não fizer isso, você vai ter um desvio de atividade. Isso pode trazer consequências do ponto de vista tributário, do ponto de vista da legalidade do negócio. Então você pode ter sérios problemas. Até a emissão de um documento, como uma nota fiscal, de uma atividade que você não poderia exercer, se torna irregular e, consequentemente, pode trazer problemas. Outras coisas também que envolvem a parte tributária. Então, a parte tributária não é somente você pagar o imposto devido. Ah, eu emiti a nota fiscal, paguei o imposto, perfeito, não tem que dar mais satisfação para ninguém. Não, não é bem assim. Você precisa entregar obrigações acessórias ao governo, que isso é feito pelo contador ou pela empresa contábil. No nosso caso aqui, a Tactus faz essas obrigações acessórias para todos os clientes, aonde informa uma série de coisas, como por exemplo, informa qual foi o valor que você teve de faturamento, qual foi o imposto devido sobre aquele faturamento, quais foram os valores de créditos que foram tomados em algumas situações que te geraram crédito de imposto, qual seria o débito correspondente, se você pagou o imposto ou se você não pagou, quais foram as despesas que a sua empresa teve, para que foram essas despesas, ou seja, tudo isso envolve essa parte tributária, essas obrigações acessórias que está de acordo com o próximo item, que é a documentação das operações. Então, você não pode simplesmente receber o dinheiro na sua pessoa jurídica e achar que você pode fazer o que quiser com esse dinheiro. Não pode. Por mais que esse dinheiro seja seu, você precisa dar a ele o destino que seja relacionado com a sua atividade. O que significa isso? Significa, por exemplo, que você não pode pegar o cartão da sua pessoa jurídica, ir lá na padaria e comprar o pãozinho para você comer na sua casa. Você não pode pegar o cartão da sua pessoa jurídica, ir lá no veterinário e pagar a tosa do seu cachorro. Por quê? Porque, na verdade, a sua atividade não lhe permite fazer isso. Há ali um desvio de função da pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela tem que respeitar para que ela foi criada, qual é o objetivo dela. Então, se ela foi criada para prestar determinado serviço, as despesas relacionadas elas devem ser para aquele serviço e também devem ser devidamente comprovadas. O governo quer sim saber o que você faz com o dinheiro. Sabe por que ele quer saber? Por exemplo, nesse momento agora estamos vivendo um problema no nosso país, onde o governo identificou que determinadas consultoras estão utilizando o dinheiro delas para pagar coisas que são alheias à atividade da empresa. Como, por exemplo, reformas de um apartamento, de um sítio. Eu não preciso citar detalhes sobre isso que você conhece muito bem. Bem, existe alguma coisa de errado nessa atividade? É óbvio que existe, porque ainda que aquele dinheiro tenha sido pago um imposto, mas aquele dinheiro não pode ser utilizado para uma atividade alheia à atividade empresarial. A atividade empresarial deve ser respeitada.
deve ser respeitada. Por quê? Existe um conceito, até um conceito americano, que é o conceito dos stakeholders, onde você tem que prestar contas para todas as pessoas envolvidas com o seu negócio. Então, isso envolve a comunidade em alguns casos, isso envolve o governo, isso envolve os acionistas, isso envolve os trabalhadores. Por exemplo, em grandes corporações, os trabalhadores eles têm acesso ao valor, parte do valor dos lucros da atividade. Agora imagine, por exemplo, ali, se eles estão usando dinheiro para atividades que são alheias à atividade correta, como é que vai fazer uma distribuição de lucros adequada para os trabalhadores? E o que diz respeito, por exemplo, aos sócios? Como é que os sócios vão ter, de fato, os seus lucros distribuídos adequadamente se estão sendo gastos o dinheiro de forma indevida? Ou seja, nós não podemos simplesmente fazer o que nós imaginamos que queremos fazer com a nossa pessoa jurídica, mesmo sendo dono dela. Então o que você tem que fazer? Você tem que sim prestar todas as explicações que forem necessárias para fazer os seus lançamentos contábeis. Quando você faz um saque da sua pessoa jurídica, por exemplo, você vai ter que informar para que foi aquele saque. Se você usou aquele saque, por exemplo, para pagar despesas da pessoa jurídica, então você vai ter que ter os documentos comprobatórios daquilo. Se você não usou para aquilo, usou somente para a sua pessoa física, por exemplo, que foi um saque, por exemplo, do dinheiro por sócios, por exemplo, ou você tem esse saque oriundo de um prolabore, que é o salário dos sócios. Nós temos no nosso canal um vídeo que fala somente sobre esse assunto, ou você tem esse dinheiro oriundo de uma distribuição do lucro que a atividade teve. E aí, para você ter esse direito a distribuir o lucro, também existem regras, como por exemplo, você não pode ter débitos do imposto. Não sei se você sabe, mas se você não pagar o seu imposto, você sequer pode tirar o dinheiro da sua empresa para você, mesmo sendo dono da sua empresa. Por quê? Porque o governo quer garantir que ele vai receber o valor. Então você tem que pagar o imposto devido primeiramente. Então, tá vendo como que as coisas são muito mais complexas do que talvez você possa imaginar? Então, a Tactus, ela sempre vai procurar fazer o que for correto para o seu negócio. Então, por exemplo, se você tem uma operação e essa operação nós não temos um documento contábil que seja comprobatório para essa operação, por exemplo, entrou um dinheiro na sua empresa, mas esse dinheiro entrou proveniente de quê? Eu tenho que informar para onde, do que é que veio esse dinheiro. Ah, eu emiti uma nota fiscal e eu recebi esse dinheiro de um cliente. Então, perfeito. Então, nós casamos a nota fiscal, que é um documento contábil, um documento fiscal, com o valor do dinheiro que entrou, fechou a conta, acabou. Agora, entrou um dinheiro, mas eu não tenho uma nota fiscal, entrou um dinheiro, de repente eu botei o dinheiro na conta da pessoa jurídica, mas eu não tenho um documento fiscal. Como é que eu vou fazer com esse dinheiro? Foi um dinheiro empréstimo do sócio? Foi um dinheiro emprestado ali por um terceiro? Foi um dinheiro que veio de onde? Eu posso simplesmente depositar um dinheiro na conta corrente da empresa sem dar justificativa? A grande verdade é que não. Por quê? Porque esse dinheiro pode ser visto, ser oriundo, de uma atividade ilícita, por exemplo. O governo, de repente, vai chegar à conclusão que, de repente, está entrando valores na sua conta pessoa jurídica, só que esses valores não têm uma origem comprobatória. E essa não origem comprobatória, na verdade, pode ser caracterizada como uma atividade ilícita. Pode ser proveniente de muitas coisas. O governo pode simplesmente dizer que aquele dinheiro veio através de tráfico de drogas, de sequestro de bens, enfim, N situações. Tanto é verdade que se você pegar, por exemplo, na sua conta física, por exemplo, se você de repente chegar lá num dia, de um dia para o outro, você tem uma movimentação e você passa a ter uma movimentação muito maior, ou entrou um valor muito maior do que é o valor que normalmente movimenta na sua conta pessoa física. O que o banco vai fazer? O banco simplesmente vai bloquear aquele valor. Por quê? Porque trata-se de uma atividade suspeita. E apesar do dinheiro ser seu, você tem que provar que o dinheiro é seu. Você não pode simplesmente usar o banco para transitar um valor se você não tiver devida comprovação daquele trânsito de valor. Tá vendo como que as coisas são? Então, assim, é importante que você saiba que a pessoa jurídica é de fato uma concessão. E quando você não age de forma correta, você pode ter o bloqueio dessa pessoa jurídica, você pode ter o bloqueio da emissão dos seus documentos, você pode sofrer uma autuação, você pode sofrer algum tipo de penalidade. Então, nós, como contadores, como empresa contábil, do outro lado, nós estamos aqui para poder ajudar você a manter o seu negócio regular. E isso é demonstrado em cada linha contábil. Em cada linha contábil. Como é que se descobriu, por exemplo, que foi usado o dinheiro de uma empreiteira
para poder pagar a despesa ou a compra de um móvel, de um imóvel que não se trata daquela empreiteira, por exemplo. Como é que foi descoberto isso? Foi através da contabilidade. Porque alguém fez o lançamento contábil dizendo que foi comprado aquele imóvel. E aquilo foi registrado nos documentos contábeis. E o governo simplesmente consegue o quê? Ele pega com um clique, faz assim, cria-se determinados filtros e ele começa a descobrir que existem algumas atividades que aconteceram numa empresa que não são corretas. Então o que é, por exemplo, 15 mil reais para uma empresa que fatura 1 bilhão de reais? É nada, é nada. Mas dá para achar 15 mil reais sobre 1 bilhão de reais? Dá, com o uso da tecnologia. Então, da mesma forma também você que é empresário, que tem uma pequena empresa, você precisa entender que esses aspectos todos podem colocar a sua vida empresarial em risco, pode te trazer problemas. Por isso, você precisa tomar todos os cuidados necessários e seguir a orientação que nós passamos para você. Nós aqui na Tactus, nós entendemos que se tornar um empresário regular trata-se de uma educação. E nós investimos muito em conteúdo, investimos demais em conteúdo para ensinar os nossos clientes como é que funciona essa educação empresarial. Tentando explicar de forma mais simples possível, como eu estou explicando agora, como é que você pode então ser um empresário regular. Então, confie no nosso trabalho, nós estamos à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima.